eu quero falar um dos pontos em que nós precisamos de restauração. São muitos pontos. Mas como nós falamos ontem, nós chegamos na idade adulta com sequelas, com cárceres mentais, que às vezes nós identificamos, outras vezes nós não identificamos. E nós precisamos desativar esses cárceres, porque senão nós vamos ser pessoas bem repetitivas e previsíveis. Quando nós somos pessoas previsíveis em relação ao mundo espiritual, eu digo que o inimigo, ele sabe aonde te derrotar. Por exemplo, qualquer ofensa, você sai da igreja, você se afasta das pessoas. Aí ele não tem muito trabalho com você, não é? Você é bem previsível. Então ele vai sempre colocar situações repetitivas para que você caia na mesma armadilha. Você só muda de igreja, mas você não venceu o problema. E você precisa resolver e vencer o seu problema. Porque, pensa bem, Jesus, ele teve decepção com os discípulos, ele teve decepção com líderes, com fariseus, com publicanos. E Jesus não desistiu de nenhum deles. Mas ele desistiu dos publicanos. Não, a gente vê que ele não desistiu dos publicanos. Você vê que ele nós vemos a conversão de 2, que ele não desistiu nem de Zaqueu, nem de Mateus, e isso em relação a publicanos. Em relação a fariseus, nós temos registrado que muitos fariseus se converteram. Tem aquelas pessoas na vida da gente que nunca vão querer mudar, mas aí não é responsabilidade tua, você tem que estar sempre aberto para dar uma nova chance, mas a não mudança dessas pessoas não é responsabilidade tua, tá bom? Então, hoje a gente vai continuar a falar de um assunto que é impaciência. E isso, ontem nós assim, esmiuçamos o assunto baixa autoestima, mas hoje a gente vai falar um pouquinho mais. Eu falei muito rápido sobre impaciência. A impaciência, quando eu falo de impaciência, eu estou falando também de raiva, eu estou falando de descontrole, todo e qualquer tipo de descontrole emocional. E quem não sofre desse tipo de descontrole? Hoje é uma sociedade impaciente. E eu anotei algumas frases para a gente poder trabalhar, que aí fica melhor, né? Eu queria que você abrisse Mateus capítulo 5, que é o nosso Sermão da Montanha. Mateus capítulo 5. Não, eu ainda não li nenhuma passagem, essa é a primeira passagem. Mateus capítulo 5, versículo 4, está escrito. Lembra que eu disse que o Sermão da Montanha é o código da felicidade, é um acerto na rota da humanidade. E aqui Jesus está falando o que é ser feliz. Ele não, em todas as bem-aventuranças, você não vai encontrar Jesus dizendo ser feliz é ser importante, ser feliz é ter roupa bonita. Você não vai ver ser feliz é saber se maquiar. Tudo isso são complementos. Mas a felicidade, porque essas coisas vêm, essas coisas vão embora. Mas Jesus está falando de coisas perenes, não de coisas passageiras. E uma das coisas que ele diz em Mateus capítulo 5, versículo 4, ele diz que ser feliz é ser manso, porque então você herda a terra. Então, vamos parar para pensar nisso. Mansidão fala de autocontrole, fala de domínio próprio, que é um fruto do Espírito. O fruto do Espírito não confunda com dom espiritual. O dom espiritual, você não faz nada no sentido que você ora e você recebe. É algo que você tem que buscar espiritualmente. Fruto do Espírito, não. Fruto do Espírito fala de transformação. O fruto do Espírito não adianta você orar e falar, Deus me dá autocontrole. Ele vai falar, estou tentando trabalhar em você que não ajusta. Eu estou te dando oportunidades para você exercitar autocontrole e você falha uma após a outra, porque você não quer, é mais fácil você ficar numa zona de conforto, que é um padrão de comportamento que você tem, que te torna previsível. Então, quando eu estava falando de ser previsível, eu digo que ser previsível para as pessoas, você cai em descrédito.
as pessoas não acreditam mais em você, porque você sempre reage da mesma forma. Quando alguém te provoca, você sempre revida na hora, sem pensar. Quando alguém te contraria, porque você não aprendeu a lidar com frustração. Então, quando alguém te contraria, você imediatamente eleva o teu tom de voz. São coisas que todo mundo já sabe o que você vai fazer. Você sai batendo porta, batendo o pé, você quebra alguma coisa num instante, num rompante de ira, você fala palavras que você não deveria falar, você é previsível. Então, até mesmo para o teu filho, o tipo de reação que você tem previsível faz com que ele não te ouça mais. É um discurso que ele sabe decor e salteado. São promessas que você faz e que você nem cumpre. Na hora da raiva você fala coisas que depois você nem vai cumprir. Então você cai em descrédito diante das pessoas. E diante das trevas você não cai em descrédito, não. Ele sabe como você reage, então ele vai colocar situações em que você vai reagir assim, você vai se sentir impelido a reagir assim. Porque a nossa mente, ela funciona com registros. Tudo aquilo que você faz com frequência, que já virou um hábito na tua vida, é registrado de novo e de novo e de novo. Esse registro é reforçado incessantemente. E esse registro, tipo, me contrariou, eu grito, esse tipo de registro na tua mente, ele está tão reforçado que para você desativar esse tipo de reação, você vai ter que todos os dias exercitar. Ou senão ele se tornou já a tua prisão e o teu padrão de comportamento. Mas você tem que ter uma decisão, eu quero ser transformado, eu não quero mais fazer isso. E então você vai mudar. Eu coloquei, como eu disse para você, olha como que as pessoas estão. Elas estão irritadas, intolerantes, inflexíveis. Sabe aquela coisa de nunca querer dar o braço a torcer? Esse tipo de pessoa, ela é inflexível, ela se sente o dono da verdade. Isso não há virtude nenhuma em ser inflexível. A virtude é você ser flexível, sempre pronto a assumir o teu erro, a aprender com quem já teve uma experiência nessa área, a aprender com Deus, a aprender na Bíblia e a aprender com aqueles que são mais maduros. É a famosa coisa que você acha que os seus pais não sabem mais nada, que os seus líderes mais maduros não sabem mais nada, mas eles sabem, é a experiência. Então é ouvir literalmente a voz da experiência. E isso, você não pode ser uma pessoa enrijecida, inflexível. E a outra coisa que eu coloquei para você, eu não sei se você lembra, em uma live anterior eu disse que nós podemos ter emoções contraídas e emoções dilatadas. As emoções contraídas são enrijecidas, envelhecidas, são pessoas que você logo identifica uma pessoa com emoções envelhecidas e enrijecidas. São pessoas que criticam demais, são pessoas que só vê o lado negativo de tudo. São pessoas totalmente críticas, reclama e critica. Então, são tensas, elas são irritadiças, elas são inflexíveis, como eu acabei de falar. Esse tipo de pessoa tem emoção envelhecida. Já eu comparei, eu lembro que eu falei para vocês, eu comparei que uma criança, ela tem emoções dilatadas. Aliás, Paulo falou sobre isso para os Coríntios. Ele disse assim, olha, o meu amor por vocês é dilatado. Quando você lê as epístolas aos Coríntios, você vê que Paulo tinha muitas reclamações sobre a igreja, sobre a imaturidade, sobre todos os erros que eles estavam cometendo. Mas ele consegue acabar a epístola, em todo momento ele fala uma coisa, mas ele elogia, ele inspira, ele fala alguma coisa boa para eles. Ele fala uma coisa ruim, mas fala várias coisas boas. E no final ele diz, olha, sabe de uma coisa? Vocês não têm o mesmo nível de amor que eu tenho por vocês. Mas ele falou assim, vocês não têm dilatadas emoções e sentimentos dilatados, mas os meus são dilatados. O meu amor é dilatado por vocês. Então, quando a gente fala de amor dilatado, nós estamos falando também de emoções. Paulo, no decorrer do seu ministério, é nítido você ver que ele, que era ou impaciente, ou irado, ou irritado, nós começamos a ver Paulo, ele continua forte, o temperamento não muda,
Ele é um líder. Se você quer encontrar um líder mais dócil, você vai encontrar um Davi. Agora, se você quer ver um líder mais firme, um líder com uma determinação de ferro, se você vê a lista do que ele passou, era para qualquer um desistir, mas a listinha dele tem desde açoite, naufrágio, ser esbofeteado, ser injuriado, ser blasfêmias contra ele, calúnias contra ele. Da listinha de Paulo, não é de fazer inveja para ninguém, porque ninguém quer passar pelo que ele passou. Mas você vê que ele está ficando, nas epístolas, você vai vendo esse movimento. Você vai ver um Paulo irritado, ficando cada dia mais manso, cada dia não é a mansidão de Moisés, por causa do temperamento, ele é colérico. Mas você vê dentro do temperamento dele, ele é uma pessoa mais mansa. Por exemplo, tem líderes que são mais, demonstram o seu amor através de muito beijo, muito abraço. Eu demonstro pessoas coléricas, eu sou colérica. Então, os coléricos, eles demonstram o seu amor pela dedicação incansável. Por exemplo, o que eu estou fazendo nessa quarentena, eu podia estar tirando para fazer um monte de coisa para mim. Mas eu estou fazendo minhas devocionais, meus estudos, tudo que isso é para mim. Mas estou falando em termos de descanso. Mas o tipo de amor que o colérico demonstra é fazendo alguma coisa pelo outro, produzindo. Então, Paulo, ele era uma pessoa incansável. Ele viajava o tempo todo, ele ensinava o tempo todo, ele falava o tempo todo, ele exortava o tempo todo. Então, são tipos de amor diferentes. A linguagem de amor, as 5 linguagens de amor que a gente conhece, quando a gente olha para os temperamentos, é diferente. O colérico, ele expressa o amor dele diferente e ele entende também o receber amor de uma forma diferente dos outros temperamentos. Isso a gente fala outro dia. Hoje a gente está falando de irritação, falta de domínio próprio, nós estamos falando em contraposição de equilíbrio e mansidão. Eu queria ainda ler para você o seguinte, que nós, olha só, nós não fomos ensinados desde pequenos, a aprender a lidar com frustrações, com dores, com perdas. Nós, como Homo sapiens, Deus nos fez de uma forma tão extraordinária, com essa capacidade para nós superarmos e nos reinventarmos no caos. Mas nós precisávamos aprender. E como nós não aprendemos, nós não lidamos bem, não aprendemos a lidar com frustração, nós não aprendemos a lidar com perdas e dores. Então você reage da forma que você consegue na hora da perda, da dor e da frustração. Mas ninguém te ensinou. Mas quando você olha para a Bíblia, até que Jesus ensinou, é a gente que não olha com esse olhar. Jesus ensinou o tempo todo como lidar com perda, como lidar. Ele ensinou a gente, você quer ver? Um dos itens para você aprender a lidar com perda é você não esperar de uma pessoa além daquilo que ela pode te dar. Jesus, ele praticou isso o tempo todo. Ele não esperava de Pedro além do que Pedro podia dar. Ele não esperava de Mateus além do que Mateus podia dar. Mateus era daquele jeito. Mateus, ele se converteu de fato, de verdade. Ele largou tudo. Aliás, todos tiveram isso em comum. Todos largaram tudo, todos os discípulos. Mas dos discípulos, você não vê Mateus como uma pessoa... Pelo menos a Bíblia, ela é clara quando o discípulo é mais afetivo. Então mostra que Pedro, Tiago e João eram mais íntimos, eles eram mais intensos. E Mateus, ele tinha um jeito dele, ele era fiel, foi fiel, mas ele tinha um jeitão dele, ele teve outra bagagem. Ele, como um publicano, ele aprendeu, ele tinha uma bagagem de não envolvimento, porque se ele se envolvesse com as pessoas... ele estaria perdido como publicano, ele não ia conseguir nunca cobrar os impostos. Então ele aprendeu com os romanos a ser insensível. Durante os 3 anos de caminhada com Jesus, você vai vendo uma transformação em Mateus, mas ele precisou aprender a se envolver, a se importar, e as lições eram diárias, desde
ter que alimentar uma multidão, até ter paciência com as pessoas que queriam se aproximar de Jesus, acordar na hora que ele não gostaria de acordar. Ele que era um publicano e tinha um trabalho de, digamos, de escritório, ele teve que aprender. Imagina quando que Mateus ia pensar em entrar num barco de pesca e ainda enfrentar a tempestade. Então, todas essas coisas, todos os dias, Jesus ia desconstruindo em Mateus o seu conformismo e fortalezas que já estavam muito edificadas na vida de Mateus, e uma delas era essa: não se importar com a dor do próximo. E a gente vê uma transformação. Agora, ainda sobre esse item, olha, a gente precisa aprender a lidar com frustração, com tristeza, com perda, com fracasso e com trauma. Na verdade, nós precisamos aprender a lidar, olha que são duas coisas difíceis: lidar com aplauso e com vaia. A vida é feita de subida e descida. Todo mundo vai ter que enfrentar um dia aplausos, que são os elogios, e as vaias, que são as críticas. Isso faz parte, não adianta. Não tem ninguém que não tenha enfrentado momentos de aplausos e momentos de vaias. E nós precisamos aprender. No momento de vaias, que é no momento de críticas, você precisa filtrar e saber o que é verdadeiro para você poder ser transformado. Realmente, isso está todo mundo reclamando, eu preciso transformar. Agora, aquelas vaias ou aquelas críticas que não são construtivas, mas são para te destruir, essa você não abre o peito e não recebe. Agora, lidar com o aplauso. Você tem que saber que você precisa ficar longe do egocentrismo, da vaidade. Você tem que aprender a aceitar o elogio sem que isso suba a tua cabeça, sem que você se torne um Salomão que tanto elogio sobre a sabedoria dele subiu a cabeça, que ele achava que aquilo era tudo na vida dele, e tudo na vida dele não era isso. Nem o dinheiro, nem a sabedoria. Era Deus que deu tudo para ele. Ele nunca podia ter perdido a humildade que o pai dele teve até o último dia da vida. Teve erros, mas a humildade. E inteligência emocional é isso. É você aprender com os erros e os acertos, aprender a lidar com os dias de aplauso e com os dias de vaia. E nós precisamos ensinar as nossas crianças também. Tanto as crianças de fato, quanto as crianças emocionais, as crianças espirituais. E por falar em crianças espirituais, o treinamento de Jesus com os seus discípulos nas emoções foi um treinamento intenso, porque se nós começarmos a analisar todos eles no início da sua trajetória, eles são homens que, na verdade, eles eram gigantes espirituais, porque a gente não pode tirar o mérito. Foram homens que, sem o Espírito Santo, sem ter o Espírito Santo dentro deles, eles tinham visitações do Espírito Santo, mas hoje, como nós temos, eles não tinham. Eles tiveram coragem, todos tiveram coragem de deixar absolutamente tudo por amor a um chamado, por amor a Jesus. Dedicação total, integral. Eles tinham, está escrito nos evangelhos, que eles não tinham tempo nem para comer. Então, foi uma renúncia muito forte. Então, espiritualmente, eles eram gigantes. Estavam aprendendo a ter mais fé, claro. Em vários momentos, Jesus confrontou dizendo que eles tinham pouca fé. Mas eles foram aumentando o nível de fé. Quando nós os encontramos como apóstolos, a gente vê eles gigantes da fé. Mas eles tinham uma vida espiritual legal, vida de oração, vida de aprendizado da palavra, da hora que acordavam, da hora que iam dormir. Agora, eu digo para você que em relação às emoções, eles eram meninos, inconstantes, agitados. Toda agitação mostra falta de maturidade. Ora eu sinto isso, ora eu sinto aquilo. Não há uma estabilidade. Então, emocionalmente, eles eram meninos e como crianças não sabiam lidar com a dor e com a perda. Eles, assim, esperneavam no momento da dor e da perda. Eu queria também dizer para você, eu anotei aqui, eu vou pôr itens para nós
termos autocontrole. Vou ler um versículo para você. Eu vou ler primeiro o versículo e depois eu vou falar item por item de como nós temos autocontrole. Salmo 37, versículo 8. Evite a ira, rejeite a fúria. Evite a ira. Você sabe qual é o que te leva a perder controle. Então, você tem que se afastar dessas coisas. Então, evite a ira, rejeite o furor. Quando ele entrou, mas se não deu para evitar e ele entrou, você tem que rejeitar. Como é que eu vou rejeitar? Sai em nome de Jesus, não vai adiantar na hora, não. Você tem que tomar algumas medidas, sabe, SOS. Você vai ter que, primeiro, ter alguns compromissos com a tua saúde emocional. Número 1, não responder na hora da... Eu venho falando isso há muito tempo, hein? Não responder na hora da ira, porque você está dentro de uma janela killer, de uma plataforma que bloqueia a tua inteligência. E literalmente bloqueia a tua inteligência. Então você vai falar coisas que não são inteligentes, não são boas, não são puras e não são agradáveis. Então evite responder no momento do seu conflito. É assim que a gente rejeita. Se afaste para depois você poder voltar para resolver esse assunto. Primeiro você se afasta, deixa passar um pouco. É a mesma coisa quando os pais não podem repreender os filhos com ira. Eles têm que repreender o filho com autoridade, porém não com ira. É aí que está um leve erro, que prejudica muito. Porque olha o que está escrito, não se irrite, eu ainda estou no Salmo 37, versículo 8, escreve aí para quem for perguntar, Salmo 37, versículo 8, evite a ira, rejeite a fúria, não se irrite, porque isso só vai dar mal. Gente, é a Bíblia falando, agora não estou nem falando de gestão emocional, é a Bíblia que está dizendo vai dar mal. Se usar a gíria, vai falar, vai dar ruim, não dá, não vai por esse caminho, tá? Os irritadinhos aí do pedaço, escuta bem, coloca o Salmo 37, versículo 8 ali na porta da tua geladeira. Olha o que está escrito. Versículo 15, Provérbios 15, versículo 1. Escreve aí, Provérbios 15, versículo 1. A resposta calma, falando de palavras em momento de ira e de impaciência. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida piora, desperta a ira. Então são coisas que nós precisamos evitar. E a palavra ainda diz pra gente, olha aqui, o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina. É isso que nós precisamos aprender. Vamos lá, os itens. Eu disse que eu ia dar os itens. Primeiro item, para você sair você viver o fruto que é o domínio próprio, o autocontrole, mansidão, que Jesus disse para aprender com ele a ter mansidão, aprender com ele que é humilde e manso. Então, olha o que ele diz. Lembre-se que por detrás, isso eu já disse muitas vezes, lembre-se que por detrás de uma pessoa que fere, existe uma pessoa ferida. Por isso, não deixe que o impacto da ofensa te destrua. Essa pessoa é descontrolada, essa pessoa é uma pessoa ferida. Então, ela não sabe o que ela está fazendo. Olha o que Jesus falou na cruz. Pai, perdoa, por quê? Porque eles não sabem o que fazem. Então, Jesus estava falando, essas pessoas, na verdade, são descontroladas, estão descontando no outro frustração, dor, está repetindo um padrão de comportamento que aprendeu dentro de casa, não está quebrando um legado ruim. Você tem que ter essa disposição de quebrar um legado ruim na sua vida. Tem coisas muito boas que você aprende debaixo do teto da tua família. E tem padrões que não são nada bons. E que, infelizmente, esse é o maior índice de divórcio. É porque o marido e a mulher que vão passar, é uma nova família, é a oportunidade. Na cultura judaica eles dizem que todo casamento é a oportunidade de ser recriado o Éden. Pensa nisso, gente, porque o Éden começou com um homem e uma mulher, e o Éden é paraíso. O Éden e paraíso, Gan Éden, jardim do deleite. Esse é o nome do jardim do Éden, jardim do deleite. Assim deveriam ser as casas.
Tem problemas, tem discórdias, mas tudo faz parte da vida quando não entra no desrespeito. Então, Deus, na cultura judaica, eles falam que todo casamento é a oportunidade de um homem e uma mulher replicar, não o que viu de errado na casa de seus pais, mas replicar o padrão do Éden, que era amor, paz, alegria. Uma pessoa, quando casa com a outra, ela não tem que casar para ser feliz, porque se esse for o seu objetivo, você já entrou fracassando no casamento. O seu objetivo tem que ser: eu já sou completo, eu já sou feliz. Então, por isso que eu sempre incentivo os jovens a se reconstruírem antes de entrar no casamento. Porque quando você já é feliz, quando você já tem paz, você é feliz não porque a vida foi boazinha com você. Você aprendeu a ser feliz com tudo aquilo que você viveu. Então, quando você entra no casamento com paz, com felicidade, os problemas que você vai encontrar lá dentro, que todos têm, você vai conseguir superar, você vai conseguir se levantar depois de cada queda, depois de cada desentendimento. Mas não, quando você entra no casamento para ser feliz, jogando a responsabilidade de felicidade no outro, que é outro erro, você não pode jogar essa responsabilidade que o seu pastor te faça feliz, que o seu marido ou a sua esposa te faça feliz. Você tem que aprender a ser feliz. Ninguém é responsável por tua felicidade, você é responsável por sua felicidade. Então, mas quando duas pessoas entram já com esse pensamento errado num casamento, eu tô me casando porque ele ou ela vão me fazer feliz, já está errado. Segundo passo errado, quando eu vou e entro num casamento sem a consciência de que tem padrões errados que eu absorvi na casa de meus pais e que eu preciso quebrar esse legado, você vai repetir o padrão da casa de seus pais e vai repetir o fracasso. Tudo aquilo que você menos gostava, mais cedo ou mais tarde você vai repetir. Então você tem que ter um compromisso com você mesmo de quebrar esse legado que você recebeu de padrões de comportamento, tipo de gritar no momento de contrariedade, de ofender no momento de discussão, de bater a porta, de falar o que quer, o que vem à cabeça, de falar sobre o marido ou sobre a esposa com todo mundo, porque você ouviu e viu esse tipo de comportamento. Tudo isso é tremendamente destrutivo, tá? Então você tem que entender que a pessoa que te ofendeu é uma pessoa que é digna de misericórdia. Ela está arruinada e você não pode deixar que essa ofensa entre no teu coração, tá bom? Segundo ponto, peraí que eu pulei aqui, eu anotei pra gente não esquecer. Então, o primeiro ponto nós já falamos. Segundo ponto, perdoe. Você chega numa altura da vida em que tem muitas pessoas retidas no teu coração. E enquanto você não perdoar, você vai reforçar a mágoa. Por que você vai reforçar? Porque você vai continuar pensando sobre essa pessoa e você vai continuar falando sobre essa pessoa. Então, eu preciso perdoar por amor a mim mesmo, para que a minha mente saia desse cárcere da mágoa e eu não pense mais sobre esse fato. Toda vez que ele vier à minha mente, eu vou ocupar com outros pensamentos, porque eu tomei uma decisão de perdoar para eu ficar livre. Olha, quando a Bíblia fala que Jesus, ele nos libertou para sermos verdadeiramente livres e para não nós nos colocarmos de novo debaixo de jugo nenhum, isso é uma coisa muito séria. Ele te libertou, ele não te libertou só das trevas, foi tremendo. Salvação é incrível, é maravilhoso. O plano de salvação, de resgate, nós não vamos para o inferno, nós vamos para o céu. Eu fui liberta do império das trevas e eu fui transportada para o império da luz, do amor, do Filho. Se eu for falar a parte espiritual, eu fico aqui a tarde toda com vocês. Mas a libertação de Jesus não diminua a libertação de Jesus. Por que você crê que Jesus cura você fisicamente? Porque você entende que a salvação
E a libertação de Jesus não se limita só à sua vida espiritual, mas também à sua vida física. Ele é poderoso para te libertar de vícios, ele é poderoso para te libertar, estou falando de cativeiros no físico, que são dependências e etc. Então ele é poderoso para te libertar de vícios, ele é poderoso para te libertar de cadeias, ele é poderoso para te libertar de prisões, de prisões e de doenças, de enfermidades. Tá, então você entendeu que ele te salvou e ele é poderoso para te curar. Agora, por que ele não é poderoso também para te restaurar emocionalmente? Você tem que entender que existe um nível a libertação das emoções é ser restaurado. Por isso que ele deu tantos exemplos de lugares arruinados, quando ele diz em Isaías 58 que nós somos restauradores. Olha, Isaías 58, ele te deu um título de restauradores de ruínas e de caminhos. Olha que incrível. Mas para eu ser um restaurador, eu preciso ser restaurado. E para eu ser restaurado, assim como em toda restauração, é necessário um trabalho. Quando eu era adolescente, eu estudava em colégio de freiras. Eu não era convertida. Eu estudei desde o maternal até o que seria hoje o 9º ano. Então foi muito tempo no colégio de freiras. E ali no Sagrado Coração de Jesus, em São Paulo, eles tinham um tipo de viagem que eles chamavam estudo do meio. Estudo do meio porque era no meio do ano e era um estudo. Só que era um estudo no local. Nós estávamos estudando barroco, então as freiras mandaram um bilhete dizendo que nós iríamos viajar, se os pais, né, os pais que concordassem, nós iríamos, o 9º ano, nós iríamos viajar para cidades históricas de Minas Gerais, para estudar o barroco. Olha, meus pais não tinham dinheiro para viagem, mas minha mãe, ela começou a fazer costura e assim eu pude fazer a viagem de estudo. Não era turismo, era de estudo mesmo. E nós estudamos o período do barroco indo para Sabará, Tiradentes, para todas aquelas cidades. E foi tão fantástico porque eu nunca mais esqueci. Até mesmo quando eu fui prestar o vestibular, eu lembrava de tudo do barroco, porque eu vi com os meus olhos, eu estudei diferente, não foi nos livros, foi vendo. E uma das coisas que tinha me deixado bastante impactada foi as restaurações que eles estavam fazendo naquele momento, nas obras de Aleijadinho e de outros. E o que eu gostei é porque depois, quando eu comecei a estudar restauração emocional, logo me veio à mente aquelas restaurações que estavam sendo feitas lá em Minas Gerais, naquele momento, quando eu fui. E o que é restaurar? É você levar de volta para o original, e bem fiel ao original, o estado em que aquela obra que está arruinada, ela se encontra, e voltar para o estado original. Por exemplo, pinturas, elas vão ficando com a cor desgastada, as esculturas, principalmente as de Aleijadinho, que ficam ao ar livre, elas vão com a ação do tempo sendo deterioradas. E foi necessário agora, o restaurador, ele precisa ficar atento àquilo que o plano original, o artista original, ele fez. Ele tem que ser fiel, ele tem um estudo profundo para uma restauração, ele tem que ser fiel à cor, ele tem que ser fiel ao padrão, tem que ser como se fosse o próprio Aleijadinho fazendo, ele tem que esquecer ele. E o que eu tô falando de restauração emocional? É um empenho teu de ficar bem pertinho do Criador que te fez. O plano original que ele tem para você é incrível, simplesmente incrível. Você é uma pessoa incrível. Aliás, você devia escrever isso, que você é uma pessoa. Isso não é orgulho, não, é saber quem você é. Você é filho de Deus, você é tesouro particular do Senhor, você é menino dos olhos do Senhor. Deus tem um plano original para sua vida. Olha que fenomenal. Deus tem um plano original para sua vida que foi perdido com a ação do tempo. A ação do tempo foi te deformando e você não está parecido com quem Deus escreveu no Salmo 139 sobre as linhas da tua vida.
Então, quando você se empenha a andar nesse caminho de restauração, você está empenhado a voltar a ser quem Deus determinou que você fosse, quem Ele planejou que você fosse, sabe? Uma pessoa com autocontrole. Sabe quem Ele planejou para que você fosse? Está lá, a receita ou o padrão está lá em Gálatas capítulo 5, o fruto do Espírito. Ele te planejou para você ser uma pessoa amorosa, calma, uma pessoa feliz, uma pessoa paciente, uma pessoa boa, uma pessoa com vários graus de benignidade, misericordiosa, benevolente, benigna. Todo o fruto do Espírito é o padrão original, é o plano original de Deus na sua vida. E a gente vai se afastando, não é? Então, o item 2 era perdoar. Item 3, né, é não permitir que pensamentos perturbadores e estímulos estressantes te desestabilizem. Deixa eu te dizer uma coisa, não fui eu que falei isso, foi Confúcio. Mas ele disse o seguinte, de que nós não temos controle sobre o vento, mas você tem controle sobre a vela. E você pode ajustar a vela para você chegar, independente do vento, você até se beneficiar com o vento forte ou o vento contrário. É uma questão de ajuste de vela para você chegar até o porto, até o lugar desejado. Pensa no que eu acabei de falar. Você não tem controle sobre as coisas da vida que acontecem. Você não tem controle sobre perdas e frustrações. Você não tem controle sobre tragédias que podem vir a acontecer. Mas você pode ajustar a vela. Você pode se adaptar. Você pode ser resiliente. Você pode usar superação para você ficar mais forte com o impacto que veio. Eu vejo, sabe... Eu na minha época, estava na moda para criança, né? Eu via muito João Bobo. O João Bobo era assim, eu não sei, os mais jovens se têm contato com o que é o João Bobo. Era um boneco que tinha areia, né, na base e de plástico, geralmente. Aí você dá a tapa e ele volta. Ele dá um soco e ele volta, dá um soco e ele volta. Ele não fica deitado, porque... a parte superior é leve, a parte inferior tem um peso, então ele volta depois do impacto. Eu vejo Paulo assim, toda vez que ele recebia um impacto, ele vai para a lona, e aliás não tem vencedor que não tenha beijado a lona um dia. Então, todo vencedor já beijou a lona um dia. Então, Paulo, vinha um impacto, Paulo caía, mas Paulo levantava e levantava com mais força. Jesus ensinou isso pra gente no Getsemane. Só no Getsemane ele ficou frustrado com os amigos que dormiram e não oraram por ele. Ele foi traído por Judas, ele foi traído por todos da multidão, porque chegou uma multidão lá e ninguém o defendeu. Tudo bem, era o momento dele entregar a vida, mas alguém podia ter tentado e ele diria, não, eu vou entregar a minha vida, chegou a minha hora, mas pelo menos dava um alento emocional, sabe, nas emoções, um acalento de consolo. Puxa, olha que nível que ele me ama, tá querendo ficar aqui do meu lado. Então Paulo, eu via esses impactos e Paulo sempre voltando. E você não volta de qualquer forma. O João Bobo, ele volta com uma força que, se você não tomar cuidado, ele vem para tua frente, ele vai bater no teu rosto. Então, ele volta mais forte ainda, depois de uma queda, depois de um impacto. Não podem pequenos impactos causar grandes danos na tua vida. E os grandes impactos, eles têm que ser usados para te fortalecer e não para te destruir. Terceiro ponto, nós já falamos. Quarto ponto, não espere mais do que a outro pode te dar. Ninguém dá aquilo que não tem. Se aquela pessoa não te dá abraço, é porque ela não aprendeu a abraçar. Ela não recebeu o abraço. Não espere aquilo que a pessoa não tem. Se ela não te beija, é porque ela não foi beijada e ela não aprendeu a beijar. Então você pode fazer algum movimento para mudar essa pessoa, mas não se ofender, é porque ninguém pode dar aquilo que não tem. Jesus, ele foi mestre nisso. Ele não esperava aquilo que a pessoa não tinha.
ele ficava contente com aquilo que a pessoa tinha naquele momento, e ele ajudava aquela pessoa a crescer para ficar melhor e poder até vir a dar aquilo que ele gostaria que ela desse, não é? Eu queria ler uma coisa que eu achei fenomenal sobre impaciência, uma definição, olha só. O impaciente, a impaciência é a incapacidade de sofrer sem que haja um desespero demasiado. Porque assim, o impaciente é ansioso. Então a ansiedade, definindo, é isso, é a incapacidade de você sofrer por algum assunto sem que isso traga um desespero demasiado na sua vida. Também é um estado, a ansiedade é também um estado de preocupação permanente que impede o sossego e o relaxamento. É um estado de preocupação permanente que impede você de relaxar. E é um aborrecimento constante que te leva à beira da irritabilidade. É um aborrecimento que vai estar constantemente na tua mente e que te leva para a irritabilidade. E o outro fato e por fim, aquela pessoa que quer atingir determinada meta e por fim, aquela pessoa que quer determinar, e custe o que custar. Essa é uma pessoa impaciente. Ela quer, mas não é por determinação, é por teimosia. Então, são esses itens que te levam à impaciência e te levam à ansiedade. Amados, eu queria dizer que Jesus, ele mostrou pra gente em 3 anos como ele teve paciência na restauração eu vou tirar Judas, tá? De 11 pessoas que quiseram, que no meio do processo erraram, que no fim do processo erraram também, mas que esse investimento de Jesus nessas pessoas, nós quando vemos o livro de Atos, nós não reconhecemos esses discípulos. Eles estão irreconhecíveis. Eles são homens fortes, valentes, homens corajosos. Aliás, quando Jesus, o que ele mais disse, ele disse para a gente ter bom ânimo. E ter bom ânimo é ter coragem. E coragem é uma força emocional. E ele está falando, tenha coragem para superar, tenha coragem para entrar nesse processo de restauração, tenha coragem para enfrentar, tenha força para enfrentar perdas e frustrações. Então nós chegamos no livro de Atos, que nós estamos tão pertinho de Pentecostes, vendo 11 homens completamente admiráveis e admirados. Todo mundo confia neles, ninguém confiava nos discípulos. Aquele pai que foi ali desesperado, confiou por um momento nos discípulos para orar pelo filho dele que estava endemoniado e que estava quase morrendo. Os discípulos falharam com ele. Tudo bem, tem vários momentos em que os discípulos eles falham diante dos olhos da multidão, mas depois eles estavam tão irreconhecíveis que eles eram admiráveis e admirados pela unção, sim, porém também pelo seu procedimento, pelo seu comportamento, porque eles verdadeiramente se tornaram testemunhas de Cristo. E eu desejo de coração que essa quarentena sirva como esse impacto na tua vida. Um tempo você está usando para isso ou só para ficar em frente os vídeos, em frente a Netflix? Nada contra a Netflix. Só estou falando se você está usando o seu tempo só para isso. Eu estou te dizendo que você precisa aproveitar a oportunidade e a oportunidade de você se encontrar com você mesmo. Eu acho que você já se encontrou com Deus e agora você precisa se encontrar com você mesmo. E você precisa identificar as áreas que você precisa de restauração. É na ansiedade, é na impaciência, é na baixa autoestima, enfim, você vai ver a depressão, quais são os pontos que você precisa de transformação e você vai ser transformado com certeza se você entrar nesse processo. Deus, eu aceito, eu entro nessa, eu quero entrar nesse processo. Eu vou deixar agora um tempinho para você perguntar para mim, deixa eu ver se tem pergunta aqui. Se não, não sei se está na caixa ou se vocês só me ouviram hoje.
Eu não sei qual foi o assunto aqui da Bernadette, que falou os dois sobre quem que é. Sim, você é incrível, vocês têm que saber isso, que vocês são incríveis, insubstituíveis e que a vida é curta, como eu disse ontem. Lembra que eu disse? A vida é curta, irrepetível. Ela é extraordinária e irrepetível, não vai ter outra vida para você viver. Então vive essa, a vida física é essa oportunidade que a gente tem. Viver em vida e vida em abundância. Vamos ajustar nossas emoções, não temos isso, muito bem. Nós não temos controle sobre o vento, mas podemos ajustar a vela. Obrigada, Adriana. Obrigada, Adriana. Os grandes impactos não podem nos destruir. Não espere um abraço de quem não abraça. Muito bem, repetindo as frases, né? Pequenas mudanças, o que é transformação? São pequenas mudanças nas nossas atitudes que vão produzir uma grande transformação. Estou mudando a cada dia, que bênção. Quais foram os primeiros 3 tópicos? Tá, eu já vou falar. Sim. Aqui. Obrigado. Pastora Ludmila já está voltando. Que bom que, Luiz, você colocou. Muito bom. Parabéns. Você colocou os itens anteriores que eu tô aqui com umas assistentes fenomenais, hein? Aqui, Pastor Beethoven. Que lindo que você escreveu, Pastor Beethoven. Qual o livro adequado para lidar com a ansiedade? O Dr. Augusto Cury, o meu tá saindo, hein? O meu tá saindo. Dentro de um mês o meu livro tá saindo. Mas o Dr. Augusto Cury, ele escreveu vários sobre ansiedade. Ansiedade para criança, ansiedade para adolescente. Pode procurar na lista, que todos são muito bons, tá? Que bom. Como você faz, Roberta, para saber o seu temperamento? Eu vou fazer uma live sobre temperamentos. É claro que eu não vou numa live conseguir fazer um estudo profundo de temperamento, porque existe um estudo superficial só para você identificar, e existe que tem várias nomenclaturas e eu posso fazer essa live com vocês. E também, mas existe um estudo um pouco mais profundo, mostrando que você tem um temperamento para agir socialmente, outro profissionalmente, etc. e tal. Mas eu gosto muito do teste de temperamento, que é muito básico, né? Do Tim LaHaye. Eu acho que ainda está disponível. Se você colocar assim, teste para temperamento Tim LaHaye, Tim é T-I-M, é um nome, Tim, depois La, L-A, e depois o sobrenome dele, alguém escreve aí para mim, Haye, H-A-Y-E. Então, eu gosto dos testes dele, que são simples, bem simples, mostra assim o primordial para você. E essa é uma das formas, fazendo um teste. Outra seria você ouvir, você se identificar. Então, eu vou fazer uma live sobre temperamentos. Eu já fiz uma com a pastora Bianca, mas eu vou fazer outra sozinha aqui pra gente conversar sobre temperamentos, tá bom? Que bom, Belo, Cristina, né? Que você identifica. Todos nós precisamos de restauração. Como eu disse, nós chegamos, assim como quando eu cheguei lá em Minas, e eu vi como ficou pela ação do tempo destruído, que um dia foi muito belo. Quando nós nascemos, nós somos inteiros, mas a vida nos golpeia e nós ficamos irreconhecíveis. Agora, a gente precisa ficar irreconhecível por causa da transformação e não por causa da deformação. Olha aí o que eu falei. Você precisa ser irreconhecível por causa da transformação e não por causa da deformação que a vida fez com você. Sim, deixa eu ver aqui mais. Depois você entra no meu privado, quem está perguntando como fazer para falar para os jovens da Assembleia de Deus, você entra no meu privado, que aí eu falo com você. Sim, eu vou salvar a live
Sim, falta de inteligência emocional faz com que a gente tenha muitos distúrbios, tá bom? Distúrbios. Muito bom esse livro que você está lendo, Dal. A Ansiedade, Como Enfrentar o Mal do Século, do Dr. Augusto Cury. É claro que eu vou elogiar ele, eu trabalho junto com ele, tá bom? Não, querida, não escute esse áudio dos 3 dias da escuridão. Esquece, tá? A superar o luto, não vai dar tempo de eu falar agora, eu falo em outra live. Bom, eu vou ser cortada em 3 minutos. Você acha que é verdade? Não, eu já te respondi. Não, Fernanda, não é. Isso são, infelizmente, isso não tem a ver com essa live, a pergunta. É um áudio que tem sido distribuído por aí, falando que nós vamos ter 3 dias de escuridão. Eu sou professora de escatologia. E quando você fala uma profecia, você tem que estar de acordo com a palavra. E a palavra fala de escuridão em Joel, capítulo 2, mas não é para esse momento antes do arrebatamento. Essa escuridão é para a tribulação. Então eu não vou entrar aqui em escatologia, eu só estou avisando que não fique em pânico, não é algo para agora. E são pessoas que às vezes... eu não quero entrar nesse assunto, mas existem todos os tipos de profeta. Existem profetas que falam daquilo que está na sua própria mente. Existem profetas que falam daquilo que é a sua própria imaginação. Um profeta de Deus, ele fala aquilo que está de acordo com a palavra de Deus e, com certeza, como está escrito em Deuteronômio 18, se cumpre completamente aquilo que ele fala. Então, você tem que tomar muito cuidado. Isso está no assunto de emoções. A ansiedade que esse tipo de áudios e vídeos que são não verdadeiros, nós temos fake news também no meio evangélico, por que não no meio gospel? Você tem que ser muito prudente. A Bíblia fala para você analisar tudo. Então, analisa. Eu digo para você até, é melhor você ser prudente a ponto de você duvidar de tudo antes de confiar. Duvide, confira com a palavra. Está no tempo certo? É o timing disso? Então, não escute. E uma profecia, ela é confirmada por Deus no coração. Ela não traz medo, ela traz paz. E uma profecia, ela é confirmada por mais profetas, não por um único profeta. Então, são vários itens. Eu sairia daqui, agora já está acabando a live mesmo. Quando eu chegar em mais seguidores, em 100 mil, aí não acaba a live, mas por enquanto a live acaba com 1 hora, então eu prefiro acabar aqui. Eu respondi as perguntas. Sim, eu vou falar mais sobre o curso. Não, eu só não conseguiu porque eu tirei, porque nós vamos abrir uma nova turma. Entrou muita gente e aí a gente não deu para fazer uma turma direito. Então agora nós estamos selecionando e vai ser, ainda essa semana a gente avisa, tá bom? Vai ser reaberta as inscrições com ordem para que outras turmas, que várias turmas possam ser começadas, né? E que ninguém fique de fora. Então, quem não conseguiu vai poder fazer a inscrição no curso, tá bom? Então, olha, por hoje nós falamos de irritação, de descontrole, que você possa ouvir de novo, porque você sabia que uma coisa você precisa, para ficar na sua mente, precisa ser repetida de 2 a 3 vezes para você conseguir colocar em prática. Então, ouça de novo enquanto ela vai estar gravada, vai ficar 24 horas no ar. Ouça de novo, compartilhe com quem você acha que vai ajudar e até daqui a pouco, porque 8 horas nós vamos ter aula. Agora aí é outra coisa, aí é a pastora Naira que entra, né? Aí é o lado espiritual, nós vamos falar sobre Pentecoste, que também é um caminho de restauração para receber o poder de Deus. 8 horas da noite, se você não ativou a notificação lá onde tem o aviso da aula, e você ativa para você ser lembrado às 8 horas da noite. Que Deus abençoe todo mundo e amanhã voltamos falando mais sobre emoções. Que Deus te abençoe.